Olá pessoal, eu sou Leonardo Ferreira, médico nutrólogo aqui da Clínica Atos, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as terapias injetáveis. Esse é um tema que tem trazido bastante controvérsia nos últimos tempos, por dividir opiniões. As terapias injetáveis não são uma coisa de hoje, não são coisas modernas. São coisas muito antigas, estratégias antigas, é uma via de administração de medicações, suplementos, vitaminas ou minerais que é utilizado há muitos anos para diversas condições de saúde. Há muitos anos a gente tem o uso de aminoácidos, proteínas ou outras formas de nutrientes e elementos dentro de unidades de terapia intensiva ou de pacientes graves, pela incapacidade de administração pela via oral. Então é uma terapia usada há muito tempo, de grande importância complementar, muitas vezes a única disponível, então ela tem sua grande importância para a gente. Nós temos duas principais vias, a gente tem a via intravenosa e temos também a via intramuscular. Existem substâncias que nós não podemos fazer intravenosas, porque são substâncias mais oleosas, então a gente deveria usá-las de forma intramuscular, como a vitamina D ou outros suplementos, e até a própria vitamina B12 também a gente usa muito intramuscular, em pacientes pós-bariátricos, por exemplo, em pacientes que têm alguma doença autoimune, a qual perde a capacidade absortiva. Então a gente tem que escolher uma via adequada para a infusão dessas terapias. E as aplicações elas são diversas, A gente está cansado de saber, por exemplo, que as mulheres grávidas elas tendem a ter uma maior deficiência de ferro e muito comum nós precisarmos de usar a reposição de ferro pela via endovenosa, pela maior rapidez para restabelecimento do quadro. Então, isso é muito importante a gente lembrar. A vitamina B12, pacientes pós-bariátricos, pacientes que têm doenças autoimunes, gastrite atrófica, por exemplo, é um paciente que tem dificuldade de absorção dessas vitaminas pela via gástrica. Então são pacientes que vão se beneficiar da reposição venosa ou intramuscular, pacientes com grandes cirurgias do aparelho intestinal que perdem a capacidade absortiva, seja por uma cirurgia bariátrica, seja por um câncer, seja por uma infecção, ou qualquer processo que tenha tirado uma parte do intestino de forma transitória ou definitiva. É uma terapia complementar para essas patologias, doenças autoimunes e também, em alguns casos, onde o paciente está debilitado. Às vezes um idoso frágil ou uma pessoa com maior fragilidade pós-doença, a gente sabe que as terapias venosas elas têm 100% de absorção e isso facilita muito. Garante que a gente entregue aquilo que o paciente precisa, na quantidade que ele precisa. Então a gente tem que usar essas terapias sempre que possível, a fim de melhorar ou reabilitar um paciente. Existem também indicações em pacientes ou atletas para recuperação mais rápida de quadros de desgastes excessivos por esportes ou competições, também é uma outra indicação que pode ser feita. Então a gente tem que avaliar cada paciente de forma individual para selecionar o que a gente pode estar auxiliando para a correção ou para a melhora de um quadro de uma doença ou até mesmo em alguns casos pacientes que buscam performance. Também existem essas terapias. O importante é sempre a gente estar individualizando cada caso para usar a terapia mais adequada. Se a gente tiver necessidade de usar essas terapias complementares, elas são sim muito bem-vindas. E sempre buscar um profissional qualificado, que tenha conhecimento e que faça uma avaliação criteriosa para a indicação de necessidade ou não. Caso haja necessidade, é sempre muito bem-vinda e é uma ótima forma de administração de medicações, porque a gente vai ter total absorção daquilo que a gente quer. Então, precisando de algum auxílio, de alguma orientação sobre o assunto, estamos à disposição, e precisando, aqui na clínica nós também trabalhamos com essa terapia para garantir a sua saúde e a sua recuperação, seja qual for o seu caso.